Hoje nós vamos falar de um assunto pertinente aí que é relacionado à empresa, né? Nós aprendemos aí que marcas e patente é importante aí, né, para que possa ter uma uma empresa mais forte, né? Então ter uma empresa com o seu nome protegido. Então nós vamos trazer aí a Silvia, uma hoje sócia, parceira nossa aí, né, em relação a marcas e patentes, né? Nós nos tornamos sócios. Então quero trazer esse assunto aí para entender que assim, no ambiente que nós vivemos, conhecemos que isso é, é muito importante para a empresa. A gente vai contar uma história nossa que nós também passamos aí por um, por um processo que a gente começou a registrar a marca e quando nós iniciamos, nós vimos que era importante e quase nós perdemos. Lógico, com a vinda da Silva, isso nós vamos ter mais claro. Vocês vão tirar dúvida aí, quem tiver dúvida, faça perguntas, tá? Mas a ideia é que é um tema que a gente não estava no nosso conhecimento, né? Nós aprendemos a estar nesse ambiente aí, tá? Deixa eu ver se eu adiciono aqui a Silvia. Chegou aqui, convidar. Já iniciou? 10 horas. Mas não tá. Tô com o Instagram aberto. Não, mas aí você entra na live e eu te adiciono. Não, mas não tá mostrando você ao vivo. Pra mim tá. Apareceu? Alô, bom dia, deixa eu ver se eu convidar. Martins, vê se você consegue entrar aí. Silvia, vê se você consegue entrar aí. Iago, vê se você consegue colocar. Acho que eu coloquei vocês convidar, mas eu não estou conseguindo incluir vocês aqui, tá? E aí, Darley, tudo bom? Obrigado aí mais uma vez por participar aí da nossa live. Nosso objetivo aqui é esclarecer, tá? O Serginho, Iago. Vamos ver quem tá mais entrando aí, tá? Opa, entrou o Eric, entrou a Fernanda. Olá, tudo bom? Oi, Silvia, estou tentando colocar você aqui, o Eric, deixa eu ver se eu consigo adicionar. Eu não estou conseguindo adicionar, convidar o Eric e a Silvia. Você consegue ajudar aqui, Marcelo? O que aconteceu? Você colocou eles no convite, né? E aqui dessa vez aqui, ó, da outra vez eu acessei e eu convidei eles. Aqui eu não estou conseguindo, tá vendo? Eles estão como convidados já. Ah, então eles têm que ver o canalzinho dele para eles entrarem, né? Exatamente, porque eles já, no link eles já estão como convidados, só se você fosse adicionar uma pessoa nova, um exemplo. Entendi. Ô Silvia, vê se você consegue aí no seu acesso colocar você para entrar, tá? Vai estar no direct. Dá uma olhadinha no direct que aí você já consegue, para você entrar, tá? Eu sei que você tá me vendo aí e tal, mas você tá aqui dentro, você tem que estar aqui, então o pessoal não te vê, tá? Eric, você também é a mesma coisa, tá? O Iago e o Rei vão poder participar, se eles fizerem, eles estão também no convite aí, se puderem também, agradecemos. Os caras aí, sensacional. Conta a história da gente, né? A gente se conectou com eles aí, nós conhecemos numa mentoria aí do Johnny, lá do Serac, e a nossa saída travou nessa. O Rei, o Eric e a Giovana, né? Que organiza o negócio. Não travou, a gente começou a bater o papo, começamos a se conhecer, ficamos lá uns 30 minutos. De lá saiu um podcast, o nosso encontro, e de lá nós encontramos no podcast, saiu a sociedade, lá depois nós saímos uma beneficência aí, né, com o pessoal aí da Seleção Brasileira de Down. Mas aí vamos contar essa história aí para vocês, tá? Mas o objetivo aqui é mostrar que as conexões, quando ela vem de Deus, ela acaba sendo natural, né? Hoje nós estamos com a nossa empresa, então hoje nós vamos ter uma novidade, eu vou mostrar para vocês aí que a provisão, para vocês, né? Que a provisão hoje está vendendo, está hoje fornecendo, né? Disponibilizando marcas e patentes aí através por essa sociedade, tá? Então deixa eu ver se vai entrar aqui. Conseguiu? Deixa eu ver se vocês me chamaram aqui, deixa eu ver. O Eric estou aceitando. Entrar. O Eric já chegou aí. Estamos por aqui. Bom dia, pessoal.
Vamos aguardar aí, só a Silvia entrar. Silvia, você tem que me fazer um convite aí, tá? Ô, Eric, você quer mostrar como você fez aí só para entender? Nós estamos também nessa questão de live aprendendo. Como eu expliquei da última vez, para você fazer uma live hoje no Instagram, você tem que ter mais ou menos 1.000, e tem que ter no mínimo, né? 1.000 por 30 dias de seguidores. Então a gente demorou aí para conseguir os 1.000, batalhamos aí nesses últimos meses para entender, né? E agora a gente já está fazendo lives. Quer explicar aí, Eric? Ajuda a Silvia aí. Aí pro Fernando. Oiê. Oi, aí chegou a protagonista aí do nosso encontro de hoje. Então, na verdade, eu já estava aqui, só que eu estava tentando entrar pelo computador e pelo computador não vai. Ah, Você viu que eu te mandei mensagem? Eu vi, o Eric acabou de explicar. O Eric acabou de explicar justamente isso aí. Pelo computador, esquece. Então vamos lá. Tem que ser vamos aqui pelas mídias, né? Eu acho que assim não ficou legal, não. Você deitou na live. Isso. Não pode deitar na live, pô. Vou ter que. Não, eu ia ver se ficava. Eu ia ver vocês melhor. Escuta a gente bem? Escuto bem. Tá, estão seguindo o nosso plano, né? Da gente fazer uma apresentação aí para o nosso público e para o público de vocês, né? E a gente, né? Falo, né? Eu conheci seus filhos. No momento que eu conheci os meninos, o Rei, uma pessoa de um coração enorme, Iagos, cara, um cara sensacional. E aí eles falam muito bem da mãe, né? E tem vocês como referência, eu falei que eu queria conhecer ela. E, no entanto, eu não fiz questão de participar, que eles participassem dessa live, tá? Tinha que ser a Silvia para falar das coisas, falar assim, depois a gente marca uma entre nós, mas tinha que ser a Silvia para a gente bater o papo quando a gente foi te visitar. Aí você viu que nós já estávamos aí brigando para sair o CNPJ, tivemos um probleminha aí com a junta para todos os clientes, tá? Nós estamos os clientes aqui pedindo, tem um pouquinho de paciência conosco aí, a junta recebeu muita demanda de ata, como a gente também fechou muita ata aqui de clientes, e a Receita recebeu lá, que eles estão falando que recebeu mais de 10.000 atas por dia, então eles estão processando essas atas aí, porque o governo determinou que tinha que ser 31 de dezembro. E aí veio uma promulgação da Receita, né, do STF, que deixou até 31 de outubro, né, então, se não registrasse, teria que pagar imposto, então, e o pessoal tem muita lucro aí, então, nós vivenciamos isso, então, a Silvia acompanhou a gente aí, que a gente fez o CNPJ, definimos, mas a gente vai contar um pouquinho aqui nessa live, como que aconteceu, reforçar como que a gente conheceu os meninos, por meio do staff, e hoje está aqui a Silvia, nós tivemos o prazer de conhecê-la, né, e eu acho que falo, né, Silvia, quando o santo bate as coisas, a energia é agradável, foi podcast, foi o beneficente, tivemos aqui a oportunidade de vocês virem aqui de longe para vir aqui nos visitar, e ver que nós fomos aí visitar vocês, então você vê que já foram vários encontros, eu acho que eu não faço isso nem hoje com o pai e a mãe que está longe da gente, você vê que é o negócio, a situação para a gente trazer coisa nova para os nossos clientes, faz a gente focar em trazer resultados aí diferentes. E a Silvia está aqui para falar, né? Deixar ela falar um pouquinho aí quem é a Silvia, marcas e patentes, coisas que entrou no nosso mundo aí quando a gente começou a entrar nesse mundo de feiras, de eventos, entender que é importante para nós, né? Nós tivemos um probleminha com o nosso nome também, então a gente gostaria de contar, depois vamos no decorrer aqui do processo a gente poder explicar um pouquinho, tá? Deixa eu agradecer mais pessoas que estão vindo aqui. Acabou de entrar o Kleber lá, hoje ele já está no Fire, já subiu de nível, mas conhecemos no Star, Marcos Paulo e Fernanda Alves foi a última pessoas a entrar aí. Obrigado, tá, galera? Sem vocês isso aqui não faz sentido a gente vir aqui, se apresentar, se expor e trazer esse conhecimento aí que é de grande valia para todas as empresas, tá? Tá bom, Silvia? Fique à vontade, é contigo. Se tiver que interromper, eu falo. E aí a gente vai tentar fazer aqui um bate-papo, né? Não tem um script, mas o objetivo aqui é tirar informação. Então, nesse primeiro momento, falar um pouquinho da Silvia, da Martins Fernandes, tá? Fique à vontade. Por todo o seu. Obrigado aí, tá? Pelo convite, obrigado por aceitar essa proposta. E esse é o projeto nosso aí, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Bom dia a toda a galera que está aí nos ouvindo. Eu sou a Silvia Martins, eu sou a fundadora da empresa Martins e Fernandes Marcas e Patentes. Esse meu ingresso nesse segmento de propriedade intelectual aconteceu em 1998, então eu sou muito jovem nessa área. E aí, né, fui trabalhei em algumas empresas de marcas e patentes, até que eu entendi que eu precisava montar
o meu próprio negócio, porque quando você quer fazer diferente, você tem que fazer você mesmo, né? Quando tem uma pessoa, algum dirigente na sua frente, muitas coisas você não pode fazer, né? Então, foi aí que eu decidi abrir o meu próprio negócio. Eu tenho a formação aí em processos gerenciais, então eu quis fazer essa parte de processos gerenciais até para que eu pudesse me aperfeiçoar no gerenciamento de todos os departamentos da empresa, aprender um pouco de cada coisa. Além de marcas e patentes, é muito importante a gente aprender o financeiro, a gente aprender a fazer a gestão, administrar, saber um pouco da parte de contabilidade. O DRE é um documento super importante para as empresas, onde a gente consegue, acho que é um dos corações, né? Quer dizer, a gente tem um coração só, mas o DRE ele consegue trazer uma boa visibilidade de como está a empresa, né? A situação financeira da empresa. E aí entrou o Gilson e entrou o Eric nessa parte de contabilidade, que a gente viu que é muito importante. Por que que é muito importante? Porque, assim, o primeiro contato do empresário, quando ele pensa assim, nossa, eu vou ser empresário, a primeira pessoa que ele pensa na vida dele é o contador. E eu estou falando isso por conhecimento de causa. Eu até comentei isso com o Gilson e com o Eric quando eles vieram aqui no escritório. Quando eu fui abrir a minha empresa, eu não tive dúvidas que a primeira pessoa que eu tinha que conversar era com a contabilidade. E eu vejo que o nosso governo, ele não incentiva, ele não fala para os empresários a importância do registro de marca. Então, aonde o empresário vai aprender sobre isso? Na contabilidade, é com o contador. Não que ele tenha essa obrigação, mas ele pode orientar. E o Gilson e o Eric foram pessoas assim que vieram para Martins e Fernandes com esse intuito de também trabalhar na área da educação para os empresários. E aí eles vão não só falar para os clientes deles, né, que já são da provisão, como também aí para muitas outras pessoas que eles conhecem da importância do registro de marca. E é por isso que hoje nós somos a Martins Provisão Contábil, e eu estou muito feliz com isso. Muito obrigada, gente. Aliás, semana passada saiu o nosso CNPJ, né? Então, Isso. eu acho que você falou um ponto muito importante, né? Educação, né? Que eu falava assim, você quer vender? Não, a gente tem que entender. Se eu querer empurrar, não faz sentido. Então, assim, hoje a gente entendeu que a gente tem que explicar, lembrando, o que você acabou de falar, quando você procurou um contador, eles têm decisões. Nós somos profissionais que vamos direcionar eles, né? Então, assim, como o nosso objetivo aqui agora é falar de marcas e patentes, como semana passada nós estamos falando de alvará, são coisas pertinentes que o administrador ele também tem duas decisões a tomar, né? Primeiro, se vai dar para fazer e se tem financeiro, né? Para cumprir. Então, isso é o que você falou. Você vai ver se o DRE está dando resultado, se tem fluxo de caixa para bancar isso, né? Então, assim, são coisas também, decisões. Então, assim, o que nós fizemos de proposta, né? Vamos educá-los, vamos trazer aqui com conhecimento sobre as áreas, para ver onde pode aplicar, o que faz. E aí, por isso que hoje nós estamos aqui batendo esse papo com você, que é o objetivo, né? Então, vou fazer a primeira pergunta, né? Que eu acho que você vai ter na ponta da língua aí, né? Marcas e patentes, o que é isso? Isso é a mesma coisa? O que se trata? O que significa? Poderia responder para a audiência aí? Sim, claro. Então, essa pergunta é bem bacana, porque há realmente uma confusão grande na cabeça dos consumidores, vamos dizer assim, dos clientes em relação marca e patente. Parece que é uma coisa só, mas não é. O registro da marca é o nome comercial de uma empresa, de um negócio, de um estabelecimento, seja como os clientes queiram chamar, né? Os lojistas normalmente chamam as lojas de estabelecimento comercial, as fábricas, né, são as empresas, então não importa. Um exemplo aí de marca de fábrica muito conhecida é a Hering, a Malve, são marcas conhecidas na área de confecção, que fabricam e vendem, né, comercializam o seu produto, então precisam ter a marca, porque senão acaba que se eles não tivessem feito o registro lá atrás, alguém poderia copiar a marca deles. E a patente
é uma criação, é uma invenção. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente vive num, num, num mundo que muitas coisas já foram criadas, já foram inventadas. Então, ainda existe as patentes de invenção? Existe, mas está muito na área da tecnologia, as patentes de invenções estão muito na área de medicamento, né? Que nem agora a gente teve aí a gente tem observado alguns médicos, farmacêuticos que vêm dando depoimentos de descobertas maravilhosas na área da saúde, né, na área de medicamentos. Mas no cotidiano do dia a dia, quando a gente vai para a área mais comum, por exemplo, quando você vê um carro, você fala, nossa, o que falta, né, para inventar num carro? Um carro já tem praticamente tudo que a gente precisa e mais alguma coisa. Mas existe como aperfeiçoar, né? Existe como ainda inventar algo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu gosto muito de dar esse exemplo, que é muito simples. Quando a gente fala de GPS, né? O GPS ele já existe, o monitoramento e tudo. Só que esse cliente ele desenvolveu um sistema de monitoramento onde o GPS, ele é colocado, eu vou chamar de GPS, mas ele fala um outro nome, colocado logo na montagem do carro. Quando vai montar o carro, esse GPS ele é colocado na injeção eletrônica, né? Junto ali à injeção eletrônica do carro. Então, se o carro, em algum momento, ele é roubado, o dono do automóvel, ele aciona isso e corta a injeção eletrônica do carro e o carro não anda mais. Ele para. Ele é acoplado, na verdade. Então, é algo que você fala, poxa, mas o carro já existe, o GPS já existe. Então, na verdade, o que temos aí? Nós temos um aperfeiçoamento, uma patente de aperfeiçoamento de um método de segurança para o automóvel. Então, as patentes, elas são nada mais do que invenções. Eu tenho um cliente que ele é um rapaz que eu gosto muito assim, de falar dele, porque ele é muito simples. A simplicidade e as invenções estão em pequenos detalhes. Então, ele é um pedreiro, e ele ali no dia a dia dele trabalhando, ele começou a perceber que ele perdia muito tempo com uma ferramenta, que é a desempenadeira, porque na hora que ele passa a argamassa, ele precisa vir com a ranhura para poder o piso grudar na argamassa, porque se não fizer aquela ranhura na argamassa, o piso não cola. E ele trabalhava com duas ferramentas, uma para passar a argamassa e a outra para vir com as ranhuras e colar o piso. Só que na correria do dia a dia, ou ele perdia uma e não encontrava a outra. Era assim, o dia inteiro. Ele estava sempre perdendo uma e não achando a outra. Aí, o que ele fez? Ele uniu essas duas ferramentas numa peça só. E isso também é uma patente de aperfeiçoamento. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Silvia. E aí você falou sobre a importância e a diferença entre o registro da marca e o registro da patente, mesmo que seja de aperfeiçoamento. Essa diferença entre elas, você tem ali um período, um trâmite, ele segue diferente, a documentação que precisa te apresentar para que seja iniciado o trabalho de registro, elas são distintas, porque no processo de uma marca, quando uma pessoa vem e procura, como você disse, o contador, ele vem com um sonho, né? Ele tem ali idealizando uma empresa, um negócio que quer construir, crescer, e aí ele tem uma imagem ali, uma logo, tudo isso faz parte do processo, é diferente. Como que seria o trâmite no seu, assim, para você iniciar o trabalho? São bem diferentes, Eric. Quando você fala do logotipo, de um nome, a gente está falando do registro da marca. E aí, o registro da marca, a primeira coisa que a gente faz, que vocês também fazem, é uma pesquisa desse nome que o cliente pretende registrar. É muito importante que essa pesquisa seja feita no modo avançado, ou seja, que se pesquise o prefixo, o sufixo, o radical da marca. Por quê? Porque tem muitas marcas, hoje em dia, que são muito parecidas com outras que já existem e que também já podem estar depositadas no INPI. Então, uma pesquisa bem detalhada irá trazer para nós o resultado de outras marcas, se elas já existirem,
se elas já estiverem dentro do INPI. Então, a pesquisa que a gente faz é um pouco mais abrangente, porque ela pega a nível nacional, né? Então, a pesquisa que o contador faz, eu entendo, não sei se é correto isso, tá? Mas eu entendo que seja mais na junta comercial ali, para ver se tem alguma empresa com nome. Caso não tenha, vocês fazem a abertura da razão social. Já a marca, um exemplo, tá? Na junta comercial, eu já vi assim, isso eu vi, né? Por exemplo, Martins e Fernandes Informações de Empresariais, Martins e Fernandes Marcas e Patentes, Martins e Fernandes Comercial Limitada. Então, existem vários nomes Martins e Fernandes. Já no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele não permite nomes iguais dentro do mesmo segmento de mercado. Então, se eu tenho uma empresa, Martins e Fernandes Marcas e Patentes, para a área de marcas e patentes, que é serviços jurídicos prestados na área de propriedade intelectual, outra empresa chamada Martins e Fernandes não pode registrar a marca. Então, o processo de marca, ele é moroso, mas ainda é mais rápido que o de patente, porque a documentação é um pouco mais simples, a gente preenche, né, toda uma documentação técnica, depois que faz essa pesquisa, que o resultado, partindo do princípio que o resultado é positivo, então a gente parte, então, para fazer o requerimento da marca no Instituto. Então, a gente encaminha toda a documentação junto com o logotipo, pode ser feito junto com o logotipo, isso é muito bom, porque faz um pedido único e o cliente paga uma única vez, né? Tem algumas empresas que fazem separado e isso acaba trazendo mais custos para o cliente, porque ele vai pagar 2 vezes praticamente a mesma coisa. O INPI permite que você entre com o registro de marca mista. Então, você faz o registro da marca junto com o logotipo. Aí a gente dá entrada no INPI. Logo que a gente dá entrada, isso é muito importante, o INPI, ele devolve o protocolo da marca com a chancela do governo. Esse protocolo tem a data e a hora que esse requerimento de marca foi feito, tem o número do processo. A data e a hora, parece que é uma coisa tão boba, né? Mas é super importante a data e a hora. Por que que é super importante? Vamos supor que eu entre com o registro da marca, provisão, algumas dicas aqui, para os clientes que às vezes são enganados no mercado, né? Eu sei que todo mundo precisa ganhar dinheiro e é certo, não tem problema. A gente não é uma instituição de caridade, não é uma instituição beneficente, mas se a gente pode ajudar, né? Por que não? Por que não dizer para o cliente, olha, entra com a patente direto, esse valor que você vai pagar de pesquisa é o valor praticamente do serviço, você paga o serviço, e se o INPI apontar alguma coisa, a gente faz um relatório de diferenças e tá tudo certo. Legal, tá vendo aí, ó, galera, a dica aí, tá? Tá vendo? Vocês já estão saindo aqui com mais um aprendizado, estão entendendo o que é marcas e patente e suas peculiaridades e o que você pode agir, o que você pode pensar e seguir, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui, educar vocês. Então, vocês entenderam que marcas estão relacionadas a nome e patente à criação de produto. Por que a gente vai agora para o lado da marca? Porque, assim, vou falar nossos contadores até antes de conhecer aí a Silvia, o Iago, o Reinaldo, né, no sentido de conhecimento, a gente não tinha esse conhecimento, então vamos falar aqui como pela questão da contabilidade, tá, sendo sincero, pode ver que a gente sempre, todos, acho que foram unânimes, né, a gente sempre pede os 3 nomes para a gente fazer a pesquisa, que é o que a Silvia respondeu aqui bem exato, né, que normalmente a gente consultava somente na junta comercial, liberou, a gente segue. E agora não, hoje a gente já faz diferente, né, então hoje nós já consultamos, né, o registro de marcas para ver se já tem ou não, juntamente com a junta comercial aí com o apoio da Martins e Fernandes de provisão contábil. Então, assim, o objetivo é que a gente potencialize. Vou te colocar um exemplo, né? Da mesma forma que nós comentamos na live anterior, que nós estamos falando de alvará, de coisa, você pode ter um concorrente que está te olhando. Então, se ele vê que você não tem essa fragilidade, você vai lá e registra, ele pode perder o direito de usar o seu nome, tá? Eu vou te contar uma história e faço uma pergunta em cima, tá, ô Silvia? Vou te colocar um exemplo. A provisão, quando ingressou, nós colocamos uma marca da gente, então a gente falamos, acho que quem vivenciou viu que antigamente nós éramos a JCM, né? Então, uma história que você não deve saber, então o JCM tinha tudo a ver com o Carlos Miguel, José Carlos Miguel, mas não tinha nada a ver com o Eric, com o Gilson e com o Moacir. Então, como eu e o Eric, nós na faculdade já tínhamos esse nome,
E a gente agora falando assim, ó, vamos fazer a mudança, vamos fazer um rebrand aí, vamos tirar a JCM, vamos trazer a provisão com a nossa cara. Então hoje a maioria dos clientes já conhece como provisão, mas tem clientes ainda que a marca ficou registrada, a JCM ainda ela persiste, mas a gente não optou. Tendo conhecimento, a gente foi registrar a marca. Assim que a gente foi registrar a marca, um mês depois, um mês antes, né, como a Silvia narrou aqui, alguém já tinha registrado a provisão. Então, a orientação que nós fizemos várias classes, aí a Silvia vai explicar que são as classes, vamos explicar esse tempo, então ela já deixou bem claro, se a gente tem algum tempo, a gente registrou, mas a gente optou seguir e classificar várias classes para a gente não perder o nome completamente, e a gente ter o direito de usar. Então, assim, isso aconteceu conosco, então nós queríamos aproveitar esse momento aqui para deixar claro para vocês que por exemplo, se a gente não vai lá no registro e não procura uma classe específica para que a gente possa usar, a gente vai ter custo para mudar nome, mudar e-mail, mudar estrutura, mudar tudo que a gente fez de divulgação, site. Então você pensa assim, quanto que nós empresários, né, vou colocar agora esse para o lado do empresário, a gente faz, né? Então hoje nós fortalecemos com o registro de marca que nós vimos que isso é primordial para o negócio, para a gente não perder todo o histórico, como o Eric narrou, quando a gente abre uma empresa, isso aqui é um sonho, né? Então a gente não está abrindo um negócio qualquer, eu vi uma oportunidade. Não, eu me identifiquei com isso, eu quero seguir minha vida nisso e a gente ter o nome, ter a marca, ter a proteção e fazendo isso. Então eu vou fazer as perguntas para você, tá, ô Silvio, em cima disso. Então marcas e patentes, nós vimos que é importante, então por isso que nós estamos trazendo para cá. Fizemos parceria para que a gente possa oferecer isso para vocês e, lógico, pela confiança que você já tem da provisão JCMs aí de 35 anos aí de mercado, a gente fornecer isso para vocês sem precisar aqueles pilantra ficar ligando que vocês vão brigar ou não. A gente vai levar e nós vamos esclarecer, tá? Para vocês. O Serginho não está aqui, mas o Serginho vai ser o intermediador desse processo aqui para vocês entenderem como que funciona, tá? No finalzinho eu coloco aí para familiarizar com o rostinho lindo dele, tá? Então, Silvia, quanto tempo leva uma marca para registrar? Quanto tempo se vale uma vez depois que nós conseguimos registro? E classe, você poderia explicar esses dois pontos? Sim. Então, atualmente o INPI está com um tempo de 24 meses para dar a decisão final. Mas é como eu disse, você deu entrada, o documento tem data e hora, a prioridade é a partir daquela data e daquela hora que você deu entrada. Se demorar 10 anos, não tem problema, você vai ter 10 anos de prioridade e depois mais 10 de registro, porque o registro concedido é válido por 10 anos. Então, o primeiro passo, né, é dar entrada. Então, deu entrada, já tem a prioridade, a gente vai acompanhando o processo. Em relação às classes, isso que você falou, Gilson, é extremamente importante. Nós sempre vamos procurar uma maneira de ajudar o cliente. Então, se a gente faz a pesquisa de uma marca e o cliente, a gente vê que naquele segmento, naquela atividade principal que está no CNPJ dele, ele não pode, porque alguém já fez, a gente vai procurar as atividades secundárias e vai fazer o registro dele nas atividades secundárias para que, de alguma forma, ele consiga manter o nome. Porque uma mudança de nome, ainda mais repentina, pode trazer prejuízos enormes para uma empresa. Imagina você ter que trocar seu site, ter que trocar seu Instagram, ter que trocar o Facebook, né? Sair do TikTok. Ou seja, é fachada, é uniforme. Gente, é muita coisa. E-mail. Quando a gente descobriu, a gente ficou triste aqui uns dias, né? Falei, como que nós vamos fazer, né, Eric? Não, assim, e a dor, né? É um sentimento, porque o nome, quando a gente dá um nome para uma empresa, é igual a gente dá um nome para um filho. A gente quer que seja aquele nome, a gente não quer mudar. Verdade. O exemplo, a nossa provisão contábil, a gente desde lá da faculdade, né, Eric? Desde quando a gente decidiu abrir o escritório, então nós estamos falando lá em média de 2009, 2010, nós fizemos desenho, então nós estamos falando aí de 23 anos, então assim, não é uma coisinha que saiu do que você falou, é um filho, né, que a gente criou, é uma coisa que a gente dedica tempo, dedica esforço, então assim, vocês ou empresários que nos ouvem aqui, nós estamos trazendo esse assunto aqui porque nós sentimos na dor, isso é fato, então a Silvia, quando ela traz esse assunto aqui de que você tem que mudar tudo,
Meu, é tudo que a gente colocou um dinheiro para fazer e tem que começar tudo de novo. Eu vi que o Rafael tá aqui, que é o Rafael da Quiz, ele teve aí no podcast de vocês, né? A gente se relacionou, ele disse que trocou tudo. Ele teve que trocar tudo. Sabe o que é trocar tudo? Tudo que Sim, você investiu, eu vi o tudo que é novo, você podcast tem que... deles. Meu, Foi, ele contou a história. Eu até falei para os meninos, eu falei, a gente vai até caprichar e fazer mais cortes. Tem uma parte que ele conta toda a história, assim como vocês contaram, que realmente o prejuízo dele foi grande. não, é doloroso, eles tiveram que trocar tudo. Então, pensa só, vocês, empresários, como mexer no bolso eu falo, né, na parte mais íntima da gente, né, que é o bolso, é tenebroso. Eu e o Eric ficamos uns dias aqui torcendo, ainda bem que nós conseguimos uma classe. E ainda bem que a negação que teve, como você respondeu, de classes e atividades, a gente foi recusada nenhuma, mas tem aquela questão que eles deixaram bem claro na resposta, que eles trouxeram duplicidade, então não pode ocorrer, né, que isso foi o que aconteceu no nosso caso. Você quer explicar nessa questão? Então, por exemplo, eles recusaram porque tinha uma provisão gráfica, e a gente é provisão contábil. Então, isso não poderia, né? Você poderia explicar isso sobre isso? Sim. Então, é que as marcas, acho que não só no Brasil, mas elas são registradas por segmento. É claro que existe algumas exceções. Nós temos as marcas notoriamente conhecidas, como é o caso, vamos falar aí da marca Visa, do cartão de crédito, vamos falar da marca Banco do Brasil, vamos falar da marca Que Bom, Natura, que são marcas brasileiras, né? A Visa é internacional, mas as outras que eu mencionei não, são marcas notoriamente conhecidas que têm exclusividade em todos os segmentos mercadológicos. Só que as marcas mais comuns, a minha, a sua, a da Quiz e outras marcas que existem no mercado, que são menores, não são tão conhecidas quanto essas que eu mencionei, elas têm o direito de ter exclusividade por lei pelo segmento. Então, quando você é indeferido no INPI por uma outra marca que está num segmento diferente do seu, nós entendemos que foi um equívoco do INPI quando ele indeferiu. Não era para ele ter indeferido. E isso acontece por quê? Aí você vai falar assim, nossa, Silvia, mas o próprio INPI erra. Gente. Sabe por que eles erram? Porque, assim, não existe uma máquina, um computador, nada. É o ser humano que vai avaliar e vai verificar se aquela marca é igual a outra, se o segmento é igual, se pode ser concedido ou não, né? Só que essa pessoa que faz essa avaliação, ele é como se fosse um juiz de direito. Então, ele tem que entender muito da lei da propriedade industrial, ele tem que ter muito conhecimento para que ele possa, então, decidir se aquela marca pode ser concedida para aquele titular que está fazendo o requerimento. Só que em algum momento ele pode se confundir, ele pode estar muito atarefado, ou ele pode não estar num dia bom, pode estar numa correria tremendo, porque no INPI é uma pilha de processos gigantesca, os examinadores estão exaustos, porque o investimento do governo no INPI é pouco, e eu, particularmente, é um comentário meu, não entendo por quê, porque o INPI ele bate recorde todo ano de arrecadação. Se vocês olharem lá, acessar inpi.gov.br, vocês vão ver lá nos comunicados. O INPI, ele bate recorde todo ano de arrecadação. Não é um órgão pobre. Ele está passando por dificuldades de contratação, porque é muito difícil contratar pessoas qualificadas, mas não é por falta de dinheiro, porque tem muito dinheiro ali, só precisa ser colocado no lugar certo. Mas quem somos nós, né? Aí nessa parte a gente fica um pouco impotente. Mas somos meros mortais, não podemos omitir opinião. O importante é que a gente tem que fazer marcas e registros, né? Seguindo a nossa conversa, então a gente precisa achar uma solução para o cliente. Se ele foi indeferido, que nem no caso da provisão, por uma gráfica, cabe recurso e cabe nós, então, esclarecermos que a provisão é uma empresa que atua na área de contabilidade, que nada tem a ver
com gráfica. E aí a gente faz o encaminhamento de várias documentações comprobatórias, e aí normalmente o INPI revê, ele é obrigado a rever a partir do momento que você faz o recurso, e estando bem fundamentado com todas as provas, ele reverte, ele muda a decisão de indeferimento para deferimento. Fora isso, tem categorias, que são as classes, que a gente pode também depositar a marca, né? E caso o cliente não consiga o registro naquela atividade principal, ele pode, por exemplo, a contabilidade poderia entrar como serviços administrativos também, que daí já entra já quebra um pouco. O contador também faz isso. Às vezes o cliente ele quer abrir uma empresa num segmento que vai dar para ele muita dor de cabeça. Ele vai ter que ter um RISA, ele vai ter que ter Inmetro, ele vai ter que ter, não sei se ainda existe isso, CADIM, CADAN, sei lá como é que fala, um monte de coisa, e às vezes o contador fala, não, vamos por esse caminho aqui, vamos abrir assim, que aí você não vai precisar disso, não vai precisar daquilo. É a mesma coisa a marcas e patentes, a gente vai orientando o cliente e mostrando, dando a ele soluções para que ele consiga a marca. Tem alguns casos que são irreversíveis? Também tem. Mas o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Silvia, uma dúvida. Nós falamos aqui de sonhos, falamos da importância da marca, falamos da patente, falamos agora dos registros das classes. Mas a partir do sonho de uma pessoa que quer iniciar um negócio e quer registrar a sua marca, obrigatoriamente precisa ser feito por meio do CNPJ? Ou ela, como pessoa física, ela pode ser dona de uma marca? Como que seria isso para a pessoa que está iniciando um negócio ou que, eventualmente, ela queira ter ali o registro de uma imagem, de uma logo ou algo nesse sentido? Ela pode? Pode. O INPI, ele abriu essa condição de fazer o requerimento das marcas no CPF. Tem algumas ressalvas, tá? Por exemplo, se eu sou uma fábrica, eu não posso abrir uma marca no CPF, não tem sentido, né? Agora, eu sou uma pessoa que... Eu sou um MEI, por exemplo, às vezes eu nem tenho CNPJ aberto de MEI, mas eu tenho lá meu cachorro-quente, eu vendo bolo, eu sou uma empreendedora menor do que um MEI, e eu vendo peças, às vezes, do vestuário, eu tenho minha tagzinha lá nas minhas roupas, eu tenho minhas etiquetas, e eu quero manter isso, então eu consigo fazer no meu CPF. É importante que quem faça a marca no CPF tenha uma maneira de comprovar a atividade. Se, por exemplo, como eu dei um exemplo aqui da confecção, mantendo esse exemplo, normalmente quem tem confecção vende lá no Instagram, às vezes vende pelo Facebook, vende de alguma forma. Então, ter uma forma de comprovar que você atua naquele segmento, mesmo sem o CNPJ, é importante, porque pode acontecer de, em algum momento, o INPI publicar uma exigência pedindo para comprovar aquele segmento. Eu quero a marca para confecção e realmente eu atuo na área, eu tenho esse documento aqui que comprova. Então, não necessariamente precisa ser o CNPJ, mas pode ser um talão de pedido, de repente, alguma divulgação no Instagram, no Facebook, rede social, Google. E no gancho dessa sua resposta, então ele pode ter no CPF, mas ele pode ter um CNPJ e usar para ele, né? Aí ele faria o quê? Royalties? O que seria esse relacionamento? Então, ou ele pode, não precisa ter nada aí, só abre a empresa no nome dele e usa a marca? Então, a marca, se ele pensa em ganhar royalties com a marca, ele precisa ter no CNPJ, porque ele vai ter que fazer a circular de franquia, e aí a própria ABF vai exigir o CNPJ, é obrigatório, tá? Então, tá. Agora, eu sou uma empreendedora ou um empreendedor pequenininho, e eu quero começar de alguma forma, e eu não tenho condição ainda de abrir uma empresa, eu quero ver se vai dar certo primeiro, para depois eu seguir com o meu CNPJ e as outras coisas, eu posso, então, fazer o requerimento da marca no meu CPF, eu posso trabalhar durante o período com essa marca no meu CPF, desde que não seja uma marca de fábrica, e aí, mais para frente, quando eu me sentir segura e tiver condição financeira, eu abro o meu CNPJ e, caso eu queira, eu posso transferir a marca do CPF para o CNPJ.
Muito bom. Ah, então essa era a pergunta que eu tinha que fazer. Você respondeu. Não, é porque todo sonho que nem nós comentamos, né? Eu e o Eric, nós começamos na faculdade, vamos, não vamos, não vamos. De lá já passaram 23 anos, ó nós aqui, né? Então hoje nós abrimos nosso escritório. Então, uma coisa que nós pensamos lá atrás, e aí na transição a gente começou a conversar com os sócios para a gente trazer, né? A provisão. E na hora que nós trouxemos, puta, solução, nós vamos fazer o rebrand, mas... E depois, putz, e a marca? Aí depois que a gente foi entender que tinha uma marca. Aí, putz, pode sair pela culatra, né? Todo esse raciocínio, né? Aí uma outra pergunta que vocês já responderam aí nas entrelinhas, que deu para perceber também, quando você tem a marca, tem um outro trabalho que vocês fazem, né? Qual é esse trabalho? Conseguir a marca. Justo aqui conseguiu a provisão. Tem alguém usando? Será que eu vou poder brigar? Vocês fazem esse trabalho também? Sim, sim. Então, depois do registro concedido, existe um trabalho muito importante que não é obrigatório, mas, como né, falamos, é importante. A gente faz o acompanhamento pós-registro, o acompanhamento da marca. Como que é feito esse acompanhamento? Normalmente, os clientes, é natural, muito comum e necessário que você divulgue o seu negócio. Porque a propaganda é a alma do negócio. Esse ditado é antiguíssimo, mas ele é muito certo. Se você ficar escondido, ninguém vai te ver, você não vai vender e você tende a falir o seu negócio. Então, conforme a gente vai fazendo divulgação, a gente vai ficando conhecido. E muitas vezes, existem muitas empresas, gente, eu falo muito isso, e é muito certo, que pegam carona naquelas marcas que estão em evidência. Carona como? Eles colocam um nome muito próximo daquela marca que já está conhecida. Então, eu estou na primeira página do Google como Martins e Fernandes Marcas e Patentes. Eu tenho um calcanhar de Aquiles que eu tenho vontade de... É uma empresa de marcas e patentes que eles colocaram o nome de Martins Propriedade Intelectual para se aproximar da gente. Por quê? Porque eu estou lá no topo. Então, se ela coloca Martins... O cliente que está ali pesquisando no Google, marcas e patentes, e vê Martins, ele não sabe qual que é a Martins verdadeira. Ele clica em uma delas. Se cair na minha, sorte minha. Mas se cair na minha concorrente, eu perdi. Eu coloquei dinheiro, eu trouxe o cliente para outra pessoa. Eu captei um cliente para o meu concorrente. Então, esse trabalho do pós-registro, ele é muito importante, porque a gente faz um trabalho de busca na internet para verificar se tem outras marcas dentro do mesmo segmento dos nossos clientes que estão sendo copiadas, que estão sendo divulgadas. E aí, quando a gente encontra marcas parecidas, a gente pega, avisa o cliente e caso o cliente queira, a gente então entra com uma notificação extrajudicial dizendo, né, dentro da lei da propriedade industrial, todas as infrações e contrafações que aquela empresa está cometendo, utilizando aquele nome indevidamente, mesmo que seja parecido, porque ele está induzindo o consumidor ao erro. E aí, caso ele não atenda essa notificação extrajudicial, a gente entra com uma judicial, e se mesmo assim não der certo, a gente vai para ação. Legal. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que o MEC tinha pego alguma empresa que estava usando o MEC Favela, alguma coisa assim, usando esse nome, ele foi lá, colocou o judicial e tirou a vinculação desse nome, né? Que a empresa está usando o MEC, de que eles têm, né? Eles têm a marca, a patente, né? Uma empresa grande. Marca e tirou notória, essa não empresa... pode usar em segmento nenhum. É o caso da Bad Bull, por exemplo. A gente conhece o Red Bull, que é um nome muito conhecido aí, né? No ramo de energético. E aí entrou no mercado o Bad Bull, ele trocou o B, o R, né, o R de Red, pelo Bad. Aí ficou muito uma troca fonética, para confundir o consumidor. Então, existem muitos plágios, por isso que a gente faz esse trabalho pós-registro. É um trabalho de busca e vigilância de marca. Legal, tá vendo? Então, galera, vocês estão vendo aí que é importante. Você viu aí, nós 1 hora aqui, a gente já trouxe coisas importantes que a gente até pouco tempo não sabia, né? Então a gente quer trazer isso para vocês. E deu para ver aí, né, que a Silvia tem notório conhecimento. Na hora que a gente bate papo com ela, nós ficar horas conversando aí, viu que... Eu sei que em 1 hora a gente não vai resolver, não vai conseguir dirimir todas as dúvidas, né? Então nós vamos deixar nosso canal aí, né, para vocês, se for alguma dúvida. Quem quiser também, né, conhecer esse processo, a gente vai estar com o Serginho. Serginho, você pode entrar aí rapidinho?
eu ver se eu consigo colocar o Serginho aí. Deixa eu ver se É eu consigo colocar. importante, assim, que a gente consiga, Gilson, eu, você, o Eric, o Sérgio e outras pessoas que estiverem na nossa equipe, que agora somos uma única equipe, pelo menos Uhum. eu considero assim, né? Oi, Sérgio. Somos sim, com Considero que nós certeza. somos hoje uma única equipe, inclusive precisamos fazer uma reunião de equipes aí, qualquer hora Uhum. dessas. E aí, conscientizar mesmo os nossos clientes, nós aqui na parte de marcas e patentes, conscientizando nossos clientes da importância deles manterem a empresa deles em ordem com a contabilidade, e vocês mantendo aí os clientes também de vocês na consciência de que é importante marcas e patentes, e também os nossos familiares, amigos e empreendedores que a gente vai conhecendo aí pela vida, né? Porque muita gente acaba tomando um susto. Eu atendi um cliente, abrindo parênteses bem rapidinho aqui, de quinta para sexta-feira, que ele foi notificado judicialmente por estar usando uma marca muito parecida com uma marca aí muito famosa, e assim, ele já tem 30 anos de mercado. Uau! Então, é muito perigoso, e assim, ele queria uma Se ele solução tivesse feito mágica, 30 e eu anos. falei para ele, não existe solução mágica, você vai ter que mudar se você não quiser pagar uma indenização bem alta e ainda multa por estar utilizando a marca há tanto tempo. Entra naquela questão, né? Se ele tivesse entrado 30 anos antes, ele poderia estar cobrando deles, né? Exatamente, Então, o é o caminho que era você falou, inverso. quem inicia primeiro, né? Então o Serginho está aqui, né, galera, para vocês conhecerem, representante comercial nosso aí, responsável por essa parte. Ele vai fazer o intermédio com nossos clientes hoje para apresentar, para divulgar, da mesma coisa dos alvarás. Então, a Marcas e Patentes também vai estar entrando no nosso processo aí de divulgação. Então, como nós conversamos, né, Eric, desde quando a gente decidiu abrir o escritório, então nós estamos falando lá em média de 2009, 2010, nós fizemos desenho, então nós estamos falando aí de 23 anos, então assim, não é uma coisinha que saiu do que você falou, é um filho, né, que a gente criou, é uma coisa que a gente dedica tempo, dedica esforço, então assim, vocês ou empresários que nos ouvem aqui, nós estamos trazendo esse assunto aqui porque nós sentimos na dor, isso é fato, então a Silvia, quando ela traz esse assunto aqui de que você tem que mudar tudo, é tudo que a gente colocou um dinheiro para fazer e tem que começar tudo de novo. Eu vi que o Rafael está aqui, que é o Rafael da Quiz, ele teve aí no podcast de vocês, né, a gente se relacionou, ele disse que trocou tudo, ele teve que trocar tudo. Sabe o que é trocar tudo? Tudo que Sim, você investiu, eu vi o tudo que é novo, você podcast tem que... deles. Meu, Foi, ele contou a história. Eu até falei para os meninos, eu falei, a gente vai até caprichar aí, fazer mais cortes. Tem uma parte que ele conta toda a história, assim como vocês contaram, que realmente o prejuízo dele foi grande. não, é doloroso, eles tiveram que trocar tudo. Então, pensa só, vocês, empresários, como mexer no bolso eu falo, né, na parte mais íntima da gente, né, que é o bolso, é tenebroso. Eu e o Eric ficamos uns dias aqui torcendo, ainda bem que nós conseguimos uma classe. E ainda bem que a negação que teve, como você respondeu, de classes e atividades, a gente foi recusada nenhuma, mas tem aquela questão que eles deixaram bem claro na resposta, que eles trouxeram duplicidade, então não pode ocorrer, né, que isso foi o que aconteceu no nosso caso. Você quer explicar essa questão? Então, por exemplo, eles recusaram porque tinha uma provisão gráfica, e a gente é provisão contábil. Então, isso não poderia, né? Você poderia explicar isso sobre isso? Sim, então, é que as marcas, acho que não só no Brasil, mas elas são registradas por segmento. Claro que existe algumas exceções. Nós temos as marcas notoriamente conhecidas, como é o caso, vamos falar aí da marca Visa, do cartão de crédito, vamos falar da marca Banco do Brasil, vamos falar da marca Que Bom, Natura, que são marcas brasileiras, né? A Visa é internacional, mas as outras que eu mencionei não, são marcas notoriamente conhecidas que têm exclusividade em todos os segmentos mercadológicos. Só que as marcas mais comuns, a minha, a sua, a da Quiz e outras marcas que existem no mercado, que são menores, não são tão conhecidas quanto essas que eu mencionei, elas têm o direito de ter exclusividade por lei pelo segmento. Então, quando você é indeferido no INPI por uma outra marca que está num segmento diferente do seu, nós entendemos que foi um equívoco do INPI quando ele indeferiu. Não era para ele ter indeferido.
E isso acontece por quê? Aí você vai falar assim, nossa, Silvia, mas o próprio INPI erra. Erra, gente. Sabe por que eles erram? Porque, assim, não existe uma máquina, um computador, nada. É o ser humano que vai avaliar e vai verificar se aquela marca é igual a outra, se o segmento é igual, se pode ser concedido ou não, né? Só que essa pessoa que faz essa avaliação, ele é como se fosse um juiz de direito. Então, ele tem que entender muito da lei da propriedade industrial, ele tem que ter muito conhecimento para que ele possa, então, decidir se aquela marca pode ser concedida para aquele titular que está fazendo o requerimento. Só que em algum momento ele pode se confundir, ele pode estar muito atarefado, ou ele pode não estar num dia bom, pode estar numa correria tremendo, porque no INPI é uma pilha de processos gigantesca, os examinadores estão exaustos, porque o investimento do governo no INPI é pouco, e eu, particularmente, é um comentário meu, não entendo por quê, porque o INPI, ele bate recorde todo ano de arrecadação. Se vocês olharem lá, acessar inpi.gov.br, vocês vão ver lá nos comunicados. O INPI, ele bate recorde todo ano de arrecadação. Não é um órgão pobre. Ele está passando por dificuldades de contratação, porque é muito difícil contratar pessoas qualificadas, mas não é por falta de dinheiro, porque tem muito dinheiro ali, só precisa ser colocado no lugar certo. Mas quem somos nós, né? Aí nessa parte a gente fica um pouco impotente. Mas somos meros mortais, não podemos omitir opinião. O importante é que a gente tem que fazer marcas e registros, né? Seguindo a nossa conversa, então a gente precisa achar uma solução para o cliente. Se ele foi indeferido, que nem no caso da provisão, por uma gráfica, cabe recurso e cabe nós, então, esclarecermos que a provisão é uma empresa que atua na área de contabilidade, que nada tem a ver com gráfica. E aí a gente faz um encaminhamento de várias documentações comprobatórias, e aí normalmente o INPI revê, ele é obrigado a rever a partir do momento que você faz o recurso, e estando bem fundamentado com todas as provas, ele reverte, ele muda a decisão de indeferimento para deferimento. Fora isso, tem categorias, que são as classes, que a gente pode também depositar a marca, né? E caso o cliente não consiga o registro naquela atividade principal, ele pode, por exemplo, contabilidade poderia entrar como serviços administrativos também, que daí já entra já quebra um pouco. O contador também faz isso. Às vezes o cliente ele quer abrir uma empresa num segmento que vai dar para ele muita dor de cabeça. Ele vai ter que ter um Visa, ele vai ter que ter Inmetro, ele vai ter que ter, não sei se ainda existe isso, Cadam, Cadam, sei lá como é que fala, um monte de coisa, e às vezes o contador fala, não, vamos por esse caminho aqui, vamos abrir assim, que aí você não vai precisar disso, não vai precisar daquilo. É a mesma coisa marcas e patentes, a gente vai orientando o cliente e mostrando, dando a ele soluções para que ele consiga a marca. Tem alguns casos que são irreversíveis? Também tem. Mas o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Silvia, uma dúvida. Nós falamos aqui de sonhos, falamos da importância da marca, falamos da patente, falamos agora dos registros das classes. Mas a partir do sonho de uma pessoa que quer iniciar um negócio e quer registrar a sua marca, obrigatoriamente precisa ser feito por meio do CNPJ? Ou ela, como pessoa física, ela pode ser dona de uma marca? Como que seria isso para a pessoa que está iniciando um negócio ou que, eventualmente, ela queira ter ali o registro de uma imagem, de uma logo ou algo nesse sentido? Ela pode? Pode. O INPI, ele abriu essa condição de fazer o requerimento das marcas no CPF. Tem algumas ressalvas, tá? Por exemplo, se eu sou uma fábrica, eu não posso abrir uma marca no CPF, não tem sentido,
né? Agora, eu sou uma pessoa que, eu sou um MEI, por exemplo, às vezes eu nem tenho CNPJ aberto de MEI, mas eu tenho lá meu cachorro-quente, eu vendo bolo, eu sou uma empreendedora menor do que um MEI, e eu vendo peças, às vezes, do vestuário, eu tenho minha tagzinha lá nas minhas roupas, eu tenho minhas etiquetas, e eu quero manter isso, então eu consigo fazer no meu CPF. É importante que quem faça a marca no CPF tenha uma maneira de comprovar a atividade. Se, por exemplo, como eu dei um exemplo aqui da confecção, mantendo esse exemplo, normalmente quem tem confecção vende lá no Instagram, às vezes vende pelo Facebook, vende de alguma forma. Então, ter uma forma de comprovar que você atua naquele segmento, mesmo sem o CNPJ, é importante, porque pode acontecer de, em algum momento, o INPI publicar uma exigência pedindo para comprovar aquele segmento. Eu quero a marca para confecção e realmente eu atuo na área, eu tenho esse documento aqui que comprova. Então, não necessariamente precisa ser o CNPJ, mas pode ser um talão de pedido, de repente, alguma divulgação no Instagram, no Facebook, rede social, Google. E no gancho dessa sua resposta, então ele pode ter no CPF, mas ele pode ter um CNPJ e usar para ele, né? Aí ele faria o quê? Royalties? O que seria esse relacionamento? Então, ou ele pode, não precisa ter nada aí, só abre a empresa no nome dele e usa a marca? Então, a marca, se ele pensa em ganhar royalties com a marca, ele precisa ter no CNPJ, porque ele vai ter que fazer a circular de franquia, e aí a própria ABF vai exigir o CNPJ, é obrigatório, tá? Então, tá. Agora, eu sou uma empreendedora ou um empreendedor pequenininho, e eu quero começar de alguma forma, eu não tenho condição ainda de abrir uma empresa, eu quero ver se vai dar certo primeiro, para depois eu seguir com o meu CNPJ e as outras coisas, eu posso, então, fazer o requerimento da marca no meu CPF, eu posso trabalhar durante o período com essa marca no meu CPF, desde que não seja uma marca de fábrica, e aí, mais para frente, quando eu me sentir segura e tiver condição financeira, eu abro o meu CNPJ e, caso eu queira, eu posso transferir a marca do CPF para o CNPJ. Muito bom. Então essa era a pergunta que eu tinha que fazer. Você respondeu. Não, é porque todo sonho que nem nós comentamos, né? Eu e o Eric, nós começamos na faculdade, vamos, não vamos. De lá já passaram 23 anos, olha nós aqui, né? Então hoje nós abrimos nosso escritório. Então, uma coisa que nós pensamos lá atrás, e aí na transição a gente começou a conversar com os sócios para a gente trazer, né? A provisão. E na hora que nós trouxemos, solução, nós vamos fazer o rebrand mais. E depois, e a marca? Aí depois que a gente foi entender que tinha uma marca. Aí, pode sair pela culatra, né? Todo esse raciocínio, né? Aí uma outra pergunta que vocês já responderam aí nas entrelinhas, e deu para perceber também, quando você tem a marca, tem um outro trabalho que vocês fazem, né? Qual é esse trabalho? Conseguir a marca. Gilson aqui conseguiu a provisão. Tem alguém usando? Será que eu vou poder brigar? Vocês fazem esse trabalho também? Sim. Então, depois do registro concedido, existe um trabalho muito importante, que não é obrigatório, mas, como falamos, é importante. A gente faz o acompanhamento pós-registro, o acompanhamento da marca. Como que é feito esse acompanhamento? Normalmente, os clientes, é natural, muito comum e necessário que você divulgue o seu negócio. Porque a propaganda é a alma do negócio. Esse ditado é antiguíssimo, mas ele é muito certo. Se você ficar escondido, ninguém vai te ver, você não vai vender, e você tende a falir o seu negócio. Então, conforme a gente vai fazendo divulgação, a gente vai ficando conhecido. E muitas vezes, existem muitas empresas, gente, eu falo muito isso, e é muito certo, que pegam carona naquelas marcas que estão em evidência. Carona como? Eles colocam um nome muito próximo daquela marca que já está conhecida. Então, eu estou na primeira página do Google como Martins e Fernandes Marcas e Patentes. Eu tenho um calcanhar de Aquiles que eu tenho vontade de... É uma empresa de marcas e patentes que eles colocaram o nome de Martins Propriedade Intelectual para se aproximar da gente. Por quê? Porque eu estou lá no topo. Então, se ela coloca Martins... O cliente que está ali pesquisando no Google, marcas e patentes, e vê Martins, ele não sabe qual que é a Martins verdadeira. Ele clica em uma delas. Se cair na minha, sorte minha. Mas se cair na minha concorrente, eu perdi.
eu coloquei dinheiro, eu trouxe o cliente para outra pessoa. Eu captei um cliente para o meu concorrente. Então, esse trabalho do pós-registro, ele é muito importante porque a gente faz um trabalho de busca na internet para verificar se tem outras marcas dentro do mesmo segmento dos nossos clientes que estão sendo copiadas, que estão sendo divulgadas. E aí, quando a gente encontra marcas parecidas, a gente pega, avisa o cliente e caso o cliente queira, a gente então entra com uma notificação extrajudicial dizendo, né, dentro da lei da propriedade industrial, todas as infrações e contrafações que aquela empresa está cometendo, utilizando aquele nome indevidamente, mesmo que seja parecido, porque ele está induzindo o consumidor ao erro. E aí, caso ele não atenda essa notificação extrajudicial, a gente entra com uma judicial, e se mesmo assim não der certo, a gente vai para ação. Legal. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que o MEC tinha pego alguma empresa que estava usando o MEC Favela, alguma coisa assim, usando esse nome, ele foi lá, colocou o judicial e tirou a vinculação desse nome, né? Que a empresa está usando o MEC, de que Sim, eles têm, sim. né? Eles têm a marca, a patente, né? Uma empresa grande. Marca E tirou notória, essa não pode empresa. usar em segmento nenhum. Uhum. É o Então, caso da Bad Bull, por exemplo. A gente conhece o Red Bull, que é um nome muito conhecido aí, né, no ramo de energético, e aí entrou no mercado o Bad Bull. Ele trocou o B, o R, né, o R de Red, pelo Bad. Aí ficou muito uma troca fonética, para confundir o consumidor. Então, mas existem aí. muitos plágios. Por isso que a gente faz esse trabalho pós-registro. É um trabalho de busca e vigilância de marca. Legal, tá vendo? Então, galera, vocês estão vendo aí que é importante. Você viu aí, nós 1 hora aqui, a gente já trouxe coisas importantes que a gente até há pouco tempo não sabia, né? Então a gente quer trazer isso para vocês. E deu para ver aí, né, que a Silvia tem notório conhecimento. Na hora que a gente bate papo com ela, nós ficar horas conversando aí, viu que eu sei que em 1 hora a gente não vai resolver, não vai conseguir dirimir todas as dúvidas, né? Então nós vamos deixar nosso canal aí, né, para vocês, se for alguma dúvida. Quem quiser também, né, conhecer esse processo, a gente vai estar com o Serginho. Serginho, você pode entrar aí rapidinho? Deixa eu ver se eu consigo colocar o Serginho aí. Deixa eu ver se É eu consigo importante, assim, que a gente consiga, Gilson, eu, você, o Eric, o Sérgio e outras pessoas que estiverem na nossa equipe, que agora somos uma única equipe, pelo menos eu considero assim, né? Oi, Sérgio. Somos sim, com Considero que nós certeza. somos hoje uma única equipe, inclusive precisamos fazer uma reunião de equipes aí, qualquer hora dessas. E aí, conscientizar mesmo os nossos clientes, nós aqui na parte de marcas e patentes, conscientizando nossos clientes da importância deles manterem a empresa deles em ordem com a contabilidade, e vocês mantendo aí os clientes também de vocês na consciência de que é importante marcas e patentes, e também os nossos familiares, amigos e empreendedores que a gente vai conhecendo aí pela vida, né? Porque muita gente acaba tomando um susto. Eu atendi um cliente, abrindo parênteses bem rapidinho aqui, de quinta para sexta-feira, que ele foi notificado judicialmente por estar usando uma marca muito parecida com uma marca aí muito famosa, e assim, ele já tem 30 anos de mercado. Uau. Então, é muito perigoso, e assim, ele queria uma Se ele solução tivesse mágica, feito 30 e eu anos. falei para ele, não existe solução mágica, você vai ter que mudar se você não quiser pagar uma indenização bem alta e ainda multa por estar utilizando a marca há tanto tempo. Entra naquela questão, né? Se ele tivesse entrado 30 anos antes, ele poderia estar cobrando deles, né? Exatamente, o caminho era você falou, inverso. quem inicia primeiro, né? Então o Serginho tá aqui, né, galera, para vocês conhecerem o representante comercial nosso aí, responsável por essa parte. Ele vai fazer o intermédio com nossos clientes hoje para apresentar, para divulgar, da mesma coisa dos alvarás. Então a Marcas e Patentes também vai estar entrando no nosso processo aí de divulgação. Então, como nós conversamos, Silvia, a questão aqui é educar. Então, se a gente não educar, não adianta também chegar e falar que apareceu, mas porque vocês não me contaram antes, né? Processo de educação. Educação, então se a gente puder pegar casos, se a gente puder marcar sempre um bate-papo para nossos clientes, para nossos ouvintes, porque a gente normalmente só entra quando está o problema.
Infelizmente, nós brasileiros temos isso, né? Aconteceu um problema, quem resolve, né? Então, hoje a provisão está resolvendo, então, infelizmente, passou. Então, a gente vai tentar aqui com o Serginho, com nossos clientes, tá explicando essas duas situações. E quem estiver ouvindo aqui nós, estiver presenciando, vai ter uma condição especial. Nós já temos uma tabela de preço, mas quem ouviu nós aqui e falou que viu a gente, que presenciou, exemplo, ontem nós tivemos uma reunião com o rapaz, eu quero que vocês resolvam alvará. Foi, Eric, nós recebemos aqui o cliente, e ele falou, não, vamos resolver, então já senta, então, porque nunca ninguém ouviu falar, então a gente sabe que a internet é um canal para a gente fazer isso, então nós vamos fazer 26 como um canal de comunicação em educação, explicar isso também, né, me coloco também, tá, Silvia, para os seus clientes falar sobre contabilidade, nos colocamos à disposição também aí para falar sobre isso, embora a gente use o nosso canal, hoje o pessoal fala, vocês estão famosinhos aí. Estamos sim, nós entendemos, nós estamos, se você não praticar, não adianta você só aprender, então não adianta você só ir lá no evento e ir lá não vir fazer que é prática, eu já falei, a prática, se você não fizer, não adianta nada, não faz sentido. Então nós aprendemos isso ao longo disso, então a sociedade, nós ouvimos e nós fechamos aqui com a Marcas e Patentes, porque a gente sabe que isso é primordial para os nossos clientes não ter problema, então falamos assim, ela está colocando casos verídicos aqui, aconteceu conosco. Ela acabou de narrar aqui problemas que podem te dar problemas lá na frente. A própria então, Quiz, assim, né? Acabou de falar aí, através... A Quiz, se vocês acompanhar o podcast, o Pode Agora, tá, deles aqui, do Rei e do Iago, que eles fazem uma boa apresentação. Tivemos lá, né, Eric? O Carlos lá, aquele não cego. Tivemos lá... O Carlos é danado, viu? O Carlos é danado. O Carlos não é filho seu, não, né? Não gosto muito do Carlos, não. Então, assim, ouve lá, você vai ver a história do Quiz lá. A gente também se apresentou, dá uma olhadinha no Pode Agora, quem não tem oportunidade. Eu falo hoje, a gente conhece as pessoas, mas a gente não teve a conexão e a internet está nos fazendo proporcionar, está presente de vocês. Vai conhecer a história minha e do Eric lá, nós estamos lá no Pode Agora, nós estivemos há pouco tempo no Winners. Então, assim, a gente está procurando aparecer para vocês para uma forma. A gente sabe que aqui nós estamos 1000 por hora, o governo está criando cenários aqui que, né, Eric, estava lá com o problema da DIF e o problema de quem era? Do sistema, a receita. O meu pessoal trabalhando, eu paguei hora extra para o meu pessoal trabalhar final de semana e o problema era do governo. Então, assim, e olha que a gente faz tudo isso para não repassar para vocês. Mas, querendo ou não, vocês contrataram. E o governo não está nem aí. Acho que as falas do nosso ministro aí em relação à contabilidade, que isso aí joga, faz, se vira, eu não sei se eles fazem isso intencionalmente, vai cair para nós e a gente vai estar aqui para resolver reforma tributária, que nem você colocou aí a questão agora da pessoa física. Vocês vão entender que a pessoa física vão ter que fazer notinha. Eles querem saber se vocês estão faturando ou não. Sim. Tem lucro ou não. O lucro aí para nós tem uma lei que já fala, você não tributa, não bitributa, vocês vão tributar o lucro. Já está tributado, você já pode distribuir. Então, são aí as coisas que são criadas, infelizmente não tem com quem questionar, ou a gente coloca um congresso que faça essa mudança, ou acata. Então, infelizmente, a gente tem que acatar, senão paga a conta. Silvia, muito obrigado. Acho que faltou alguma coisa da que a gente falou? Você acha que eu acho legal a gente deixar aqui, né? A gente vai deixar na descrição lá, depois que a gente vai fazer a collab, vai divulgar tudo, mas é importante, eu vou dizer aqui, pessoal que precisa aí da questão de marca, ou que queira mais informações, a gente tem o site da Martins, que é o martinzefernandes.com.br, e a gente tem também o nosso WhatsApp, que é o 11-2537-5912. Também tem o canal da Martins Provisão Contábil, que o Gilson, o Eric ou o Sérgio vão falar aí agora. Também pode chamá-los e a gente vai estar tudo junto e misturado, resolvendo todos os problemas aí na questão de patente e também na questão de contabilidade. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, tá? Eu falo, né? Eu falei que eu queria falar com vocês, não com eles dois, os dois também são sensacionais, mas você aí deu para ver que a gente está aqui, de braços vendados, que for marca patente. Aqui, para mim, tá no quadrinho aqui embaixo, né? Procura aí assim. Ai, gente, muito obrigada. Vocês também são muito inteligentíssimos e fazem o trabalho de contabilidade muito bem feito, viu? Nós não estamos aqui à toa. A gente sabe, se não fizer bem feito, né? Então, o pessoal não... E aquele negócio, né? O nosso trabalho é confiança. Então, procurou aí essa questão de relacionamento. A gente atende todo mundo da mesma forma, indiferente do tamanho, dimensão, precisando da gente, pode
pode nos procurar, que sabe, tanto eu e o Eric aí, agora com o Sérgio, nos procure se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, temos aqui, venha nos conhecer aí, que tem muita gente que não conheceu o novo espaço, venha aqui nos conhecer para a gente poder bater um papo, tomar um cafezinho e apresentar essas novidades que nós temos aí. O site, né, da Provisão? Isso, é www.provisãocontábil.com.br. Nós temos o nosso WhatsApp, né, que é o 11 5562 4461. Então, o que precisar da gente, nos colocamos à disposição aí. Gente, muito obrigada, viu? E vamos fazer mais lives. Gostei. A gente tá aqui com a cabeça, com certeza, eu tô com a cabeça explodida aqui. Eu fiz as perguntas aqui, mas saiu mais coisas que a gente imaginava. Então, eu acho que os clientes também conscientizar, acho que eles vão... Eu tenho certeza que saíram aqui com mais informações e entenderam que é a mensagem que nós queríamos transmitir. E, lógico, com a Silvia aí que demonstrou... Cara, pode ver que não enrolou nenhuma das respostas, foi direta e reta. E é isso que a gente precisa, direta e reta para que o cliente saiba que temos conhecimento e solução para a sua situação. Lógico, nós recomendamos se antecipar antes que aconteça alguma coisa, conforme o último narração que ela deu aí do cliente dela. Vai ter que tocar tudo, não tem o que fazer. Então, se preocupe aí com a marca, preocupa, como o Eric falou, é o sonho de cada um. Então, o sonho, o nome vem junto. Então, bora! Obrigado, Silvia. Boa semana obrigado, pra Rei. nós, Obrigado, gente. Reinaldo, aí pela parceria. Tchau, tchau.